honra e toda a glória seja dada a Deus. Já fiz a minha oração, agora vou fazer uma pequena oração para apresentar a palavra que Deus tem me colocado para ler para todos vós. Nosso Deus e Pai, Criador do céu e também da terra, mais uma vez em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para apresentar diante daqueles que forem ver e ouvir esse vídeo, a Tua Santa Palavra, a palavra que pode remover os obstáculos, renovar a vida, transformar a tristeza em alegria e fazer de nós instrumentos para a honra e glória do Teu nome e obedientes à Tua Santa e poderosa Palavra, os requisitos que Tu requer de cada um de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e erros e transgressões e recebe a nossa súplica no Teu reino da Tua glória. No nome do amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador em eterno, apresentamos também as famílias, os que estão sofrendo a perca de familiares, os que estão enfermos, e pedimos que Tu tenha misericórdia de todos. No nome do Senhor Jesus, Teu Santo Filho, que vive e que reina não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu já havia orado, porém senti de fazer esta oração porque vou, com a ajuda de Deus, ler agora a Sua Santa Palavra. Está escrito, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 8, onde diz: o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso, o adorou dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, o dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Somente até aqui. Então o Senhor Jesus, na sua vida pública aqui na terra, enquanto Ele estava ainda fisicamente junto conosco, com seus discípulos, com seus apóstolos, e hoje pela fé em espírito junto conosco, mas Ele não mudou, Ele não foi, vamos dizer assim, mudado. Ele é o mesmo Senhor, que opera e continuará operando até o fim, porque para Ele não existe fim, Ele é eterno. Mas eu digo fim para nós, que ainda estamos nesta vida terrena, nesse tabernáculo de carne, sujeito a tantas coisas, tantas imperfeições, que muitas das vezes nós não sabemos como agir diante de tantas coisas. Porém, temos uma confiança para com Deus, para podermos nos apresentar diante dEle. Qual a confiança que temos? É que Ele é um Deus cheio de misericórdia. Não quer dizer com isso que nós vamos fazer o que quisermos, ou vamos pregar um evangelho de facilidades. Não. Um evangelho que tudo pode, que tudo pode ser perdoado, não é nada disso. Mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho da misericórdia, é o evangelho da verdade. É o evangelho que Cristo nos ensinou e nos orientou, que se nós crêssemos nele, na sua palavra, no seu amor, na sua misericórdia, e obedecêssemos tudo aquilo que Ele havia nos ensinado, que está nos ensinando a cada dia, nós temos a liberdade e podemos nos aproximarmos de Deus diante das diversas situações que muitas das vezes nós passamos nesta terra, dificuldades e que muitas das vezes nós enfrentamos diante das adversidades da vida. Hoje se fala em uma virose, um vírus, mas existem tantas coisas, irmãos, que nós desconhecemos
mas sabemos que temos o mesmo Deus, temos o mesmo Senhor Jesus, que andava junto com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos, que o poder dele não mudou, que ele não mudou, que ele continua sendo o mesmo, que ele continua operando da mesma forma. Então, irmãos, a nossa confiança deve ser totalmente colocada no Senhor, em qualquer circunstância da nossa carreira, da nossa vida, do nosso dia a dia. Muitos não confiam no Senhor, muitos confiam na sua capacidade, muitos confiam naquilo que muitas das vezes eles acham que é o conveniente confiar. É claro que temos que cumprir as leis sanitárias, é claro que temos que crer que o Senhor Jesus já disse, crer na sua palavra acima de tudo, mas enquanto a palavra não fere a nossa liberdade de servir a Deus, ou melhor, enquanto as leis não ferem a nossa liberdade de servir a Deus, nos perdoem, nós vamos cumprindo a lei. Mas nenhuma lei pode nos impedir de cumprir o desejo que está dentro de nós de servir a Deus. Então, por isso que nós obedecemos às leis. Agora, a partir do momento que essa lei ela vem nos impedir de nós servirmos a Deus ou nos privar de glorificar a Deus, aí é outro assunto. A lei que está sendo proclamada na terra, o isolamento, de usar máscaras e etc., não está nos impedindo de servir a Deus, porque nós não estamos firmados numa igreja de pedra. Ah, mas fecharam as igrejas. Nós não estamos. Eu particularmente não me firmei numa igreja de pedra. Eu creio em Jesus Cristo. Sei que Ele disse: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Então, por esse motivo, irmãos, a minha confiança não está porque uma igreja está fechada ou porque não está tendo culto ali ou lá. A minha confiança está no Senhor. Se eu estiver dentro da minha casa, orar a Deus com a minha esposa, ou com os meus filhos, ou com algum irmão que esteja junto comigo, e se tiver 2 ou 3, eu tenho certeza que Deus está junto, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Agora, existem enfermidades que assustam a humanidade e às vezes colocam o homem em pânico. Mas eu quero deixar aqui, irmãos, um pequeno recado. Não entre em pânico por causa da enfermidade. Você deveria entrar em pânico. Você que ainda não conhece Jesus Cristo deveria buscá-lo. Isso sim gera um pânico. Viver sem Cristo pode até ser fácil para aquele que tem muita condição, mas morrer sem Cristo, aí que é difícil. Porque morrer sem Cristo é morrer sem esperança de vida eterna, é morrer sem saber para onde vai. Mas quando se morre com Cristo, não morre, mas dorme. Bom, esse vídeo não está falando de morte, ou que você vai morrer, ou que alguém vai morrer. Todos um dia teremos que sair desse lugar onde estamos. Porém, o Senhor quer falar de outra forma conosco. Quer dizer para você e para mim que aquele leproso foi ao encontro do Senhor. Aquele homem que era banalizado pela sociedade por causa da lei daquela época, que deveria ser isolado quem tivesse tal enfermidade. E ele estava dentro, respeitando aquela lei, até o momento em que ele ouviu falar do Senhor Jesus. E quando ele ouviu falar do Senhor Jesus, ele quebrou todos os paradigmas, todas as regras, e foi ao encontro do Senhor e disse: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. O Senhor não disse para ele: fique longe de mim, não se aproxime de mim, não toque em mim, porque você está leproso. O Senhor não disse nada disso para ele. Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Glória ao nome do Senhor. Que diferença, irmão.
O Senhor Jesus foi lá e tocou nele. As leis sanitárias, as leis judaicas, não permitiam, nem no Torá, que fosse tocado. O leproso tinha que ser isolado da sociedade. O Senhor Jesus ali quebrou uma regra. Ele tocou naquele homem e disse: quero ser limpo. E na hora o homem ficou limpo. Irmão, medite nisso. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa com você, esteja onde você estiver, da forma que você estiver, atolado até o pescoço de tanta fraqueza, de tanto erro, mas se você clamar e falar: Senhor, limpa a minha alma do pecado, limpa a minha vida, Senhor, daquilo que eu já fiz que te desagradou, limpa, Senhor, eu quero voltar para ti. O Senhor não vai deixar de ouvir o teu clamor. É tempo do Senhor buscar aquilo que se havia perdido. E depende de você. Você tem que pedir, você tem que clamar. O Senhor está à disposição para te ajudar. Ele está à disposição para tocar em você. O homem te jogou fora, alguém te jogou fora, uma instituição te jogou fora, porque você errou, porque você fez alguma coisa que não deveria fazer. Bendito é o nome do Senhor. Mas está escrito que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A instituição muitas das vezes tem as suas regras, tem os seus paradigmas, tem as suas doutrinas, e até muitas das vezes doutrinas que são manipuladas por aqueles que lideram a instituição, porque quando alguém é parente deles, eles quebram aquelas regras e beneficiam as suas próprias famílias. Mas o Senhor, Ele é imparcial, Ele conhece a tua humilhação, Ele conhece o teu coração. Ele te pergunta: queres ser limpo? Se você falar: eu quero, Senhor, ser limpo, eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor diz para você: não precisa você preocupar com o CNPJ daquela instituição, ou daquela instituição, ou desta, não estou citando o nome de nenhuma. Você busque a Jesus Cristo, o único que pode salvar, o único que tem poder de perdoar, o único que é a verdadeira graça, e Ele vai limpar você, e até essa enfermidade que está na terra. Se você crê verdadeiramente no Senhor, Ele tem poder de tirar você do fundo do poço. Ele tem poder você de tirar desta enfermidade, de te libertar, de te curar e de fazer um milagre. O Senhor tem poder de dar uma pausa para a humanidade, de soprar, aleluia, do Oriente. Alamaná é um vento forte espiritual, uma virtude, glória ao nome do Senhor, e mandar um anjo detetizar a face da terra e dar uma pausa, fazer alguma coisa acontecer. Irmão, eu sinto, aleluia, de pregar aqui. É difícil, irmão. Glória ao nome santo do Senhor o que eu vou falar. Podem muitos não crer ou até me chamar de falso profeta, mas ainda que isso esteja longe, o Senhor dará uma pausa, criará um caminho, porque o Senhor não quer ver você preso dentro de um quarto, dentro de um hospital ou numa quarentena, de uma forma que você não possa sair para pregar o Evangelho corpo a corpo, aquele que precisa. Saiba que Deus vai fazer alguma coisa dentro de pouco tempo, ainda que tenha que quebrar a lamanaia, o decreto daquele maligno, porque o adversário também decreta alguma coisa, mas o decreto dele, aleluia, o Senhor vai invalidar e vai fazer com que se cumpra aquilo que está escrito. O Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, não só através, irmão, de um vídeo, de um computador, de um culto online. Não, ele vai ser pregado fisicamente, porque está escrito: muitos serão perseguidos por causa do meu nome, entregarão a muitos. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui dentro de casa, pregando através de um aparelho, aleluia, aqui ninguém nos persegue, nós temos ainda uma liberdade de expressão, mas imagine se nós estivermos na rua, falando de Jesus Cristo, aleluia, para alguém que não crê. Bendito seja o Senhor, ou para alguém que realmente tem uma autoridade maior da terra sobre nós, porque sobre nós a maior autoridade é Deus. Mas existem homens na terra que sim, têm autoridades terrenas. Poderemos ser presos, poderemos ser massacrados, mas não negaremos o nome do Senhor. Por quê?
porque a palavra de Deus tem que ser pregada. E o Senhor diz para você: não tema, eu sou contigo, ainda não é chegada a tua hora. Ria Lamanaia, vou levantar o teu filho, a tua filha, aquele que você pensa que está jogado na sarjeta, que até alguma denominação já disse: olha, ele pode vir aqui, pode sentar, mas ele não pode tocar, não pode cantar, não pode isso, não pode aquilo. Que não pode o que, irmão? Alamanaia, quem morreu na cruz pela tua casa, pela tua família, foi Jesus Cristo. Quem morreu por teu filho foi Jesus Cristo, não foi o homem. O homem fala pela boca, mas o coração dele sabe o que está escondido dentro dele. E muitos homens que falam, o seu coração já está contaminado, porque não tem misericórdia, não tem amor próprio, nem por ele, nem por ninguém da sua casa. Sabem condenar, lançar no inferno, porque não custou o sangue deles. Mas, irmão, o Senhor te diz para todos nós: aquilo que eu comprei, diz o Senhor, ninguém tirará da minha mão. A árvore que meu pai plantou, ninguém arrancará. Ria Lamanai. Mas aquela lá já parece que seca, parece que não dá mais fruto. Você pensa assim, mas se o Senhor quiser, amanhã esta árvore que você diz que pode não dar mais fruto, ela vai dar fruto para a honra e glória do Senhor. Seja limpo em nome do Senhor Jesus. Guarda esta palavra e o Senhor te diz: haverá uma novidade nas nossas vidas por estes dias, porque Deus vai limpar os nossos caminhos de ir e vir. E ainda que tenhamos, aleluia, que viajar os continentes da terra para pregar este evangelho do reino, seremos nós, irmãos, enviados por Deus. Quer o diabo queira, quer ele não queira, Alamanaia, nenhum vírus, nenhum espírito, nenhuma lei, nada nos impedirá de servir ao Deus de Israel. Deus seja sempre louvado. Honra e glória ao Senhor Jesus, ao Yeshua HaMashiach, que vive para todo sempre. Amém e amém.